Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui no canal de O Tempo, no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje nossa convidada aqui no Café com Política é a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Letícia, o convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no Café com Política. Deputada, nesse fim de semana aconteceu ali a eleição do diretório para o porta-voz ali da rede. Foi uma eleição bastante conturbada, né? Teve ali até urna sob júdice. Queria perguntar se chegou ali um ponto de cisão na rede, como que ficou essa questão ali? Como que a senhora avaliou também esse processo? Letícia, todo partido participativo, ele vai ter um processo de discussão, vão ter debates, né, composto de uma variedade de pessoas que têm pontos de vista diferente, tem divergência, tem convergência. Então, os congressos, eles são naturais, são processos naturais dos partidos, e eles acabam ali elegendo uma composição partidária que vai ter a tarefa ali de organizar o partido para os próximos passos. Isso é o que aconteceu na rede, né? Houve o congresso, houve o debate das ideias, houve uma composição, né? Então tem dois porta-vozes eleitos, dois novos porta-vozes eleitos que têm a responsabilidade agora de construir o partido para os próximos desafios aí que se avizinham, né, nesse ano político, nas eleições que vem. Agora, é um congresso que teve, sim, urnas sob júdice, tiveram alguns questionamentos, né, que vão ser discutidos aí na justiça, porque quando há também grupos que se sentem pouco prestigiados ali, ou com questionamentos sobre algum aspecto do Congresso, vai ser questionado também, é extremamente natural. Agora é organizar o partido, tocar para frente, seguir nos seus princípios. Eu acho que isso é muito importante. A Rede de Sustentabilidade é um partido importante no Brasil, tem uma pauta séria, que é a pauta da sustentabilidade, né? Sem sustentabilidade não tem vida. Então esse é a principal... o principal detalhe é seguir o partido na construção fundante dele. Muito se fala ali de divisão, né? A senhora até mencionou de grupos, né, que têm opiniões distintas. É possível chegar ali a um ponto, ou é irreversível a cisão ali desses grupos? Ficou bem acirrado, mas eu entendo que partido que quer construir um processo de transformação num país que precisa ser transformado, como é o nosso país, tem que se trabalhar nessa perspectiva. Eu digo o seguinte, divergências existem, elas não podem ser maior do que aquilo que unifica. Quer trabalhar para a transformação social de um país onde nós temos a maioria da nossa população em situação de vulnerabilidade. Esse é o ponto central. Agora, tem vaidades, né, tem caprichos. Eu espero que a próxima gestão possa avançar. Eu queria perguntar como que está a relação da senhora com o partido, né? A gente viu na eleição ali de Belo Horizonte, a senhora apoiou algum candidato, Paulo Lamarque apoiou outro. Como que ficou a sua relação com o partido? Se a senhora se sente confortável no partido hoje em dia? A relação com o partido é ótima. Eu sou uma das filiadas mais antigas do partido aqui no estado de Minas Gerais. Toda a construção da Rede de Sustentabilidade aqui no estado, de alguma forma, passou por mim, seja no momento em que eu era coordenadora de organização, em que eu fui porta-voz. Eu sou a primeira parlamentar estadual eleita pelo partido, reeleita pelo partido. Então a gente tem uma excelente construção, né? O trabalho é um trabalho muito bem feito, como é uma característica minha em todos os espaços que eu passo. Eu tenho uma identidade com os princípios do partido. A gente trabalha numa linha muito centrada da promoção da dignidade da nossa população, com a diminuição das desigualdades, com uma perspectiva centrada na sustentabilidade, que é o que vai dar o equilíbrio em todas as nossas relações ambientais, sociais, econômicas. Então, a gente tem um alinhamento muito bom, né? Eu sou muito confortável dentro da rede, tenho a minha contribuição já dada e cotidianamente a gente atua refletindo aquilo que são as bandeiras do partido. Eu perguntei isso para a senhora porque muito se fala se a senhora vai mudar ou não de partido, que teria recebido convites, inclusive do PT. Existiu essa conversa com o PT? Existe a possibilidade da senhora sair da rede? Existe, né, a conversa, e eu fico até muito feliz com a sua pergunta, porque ela reforça o que eu tenho ouvido muito, que é o reconhecimento à atuação parlamentar, ao meu trabalho, né? Eu fui filiada ao PT, a minha primeira filiação partidária foi no PT, fui secretária de formação política,
no PT, construí muito dentro de Minas Gerais, construí excelentes relações que são mantidas até hoje. Inclusive a minha relação com a bancada do PT na Assembleia é muito reflexo desse trabalho que a gente desenvolveu enquanto eu estava no Partido dos Trabalhadores. E ser convidada de volta a estar num partido é uma demonstração de reconhecimento do legado que foi deixado e da atuação atual, né? Normalmente as pessoas saem e não voltam, né? E eu estou sendo convidada a retornar. Eu entendo que o meu mandato é um mandato necessário para Minas Gerais, para o Brasil, é um mandato que tem foco na promoção das pessoas, né? Como assistente social que sou, eu trabalho pela promoção da dignidade das pessoas. As minhas pautas são pautas superpartidárias, porque o que interessa na oportunidade de mudança para melhor na sociedade, para a vida das pessoas, é superpartidário. Né? Então eu entendo que em qualquer lugar onde eu esteja, a gente tem bandeiras muito bem definidas, e elas serão as minhas bandeiras eternamente. Agora, recebi sim convites, né, não só do PT, como de outras legendas. Meu mandato é um mandato participativo, construído a muitas mãos. A gente tem muitas pessoas envolvidas nesse processo, então nós estamos conversando com essas pessoas e vamos, no momento certo, tomar a decisão certa, como sempre foi a nossa construção. Eu ia perguntar o que falta para poder decidir, se dá para poder falar assim, o que falta para tomar essa decisão? Nós estamos conversando. Né, acho que uma boa conversa. Eu não tenho um perfil e nem nenhuma história de tomar decisões precipitadas. A gente vai conversando, a gente vai mudando, cada eleição é um contexto, a gente precisa considerar também os contextos eleitorais. Então espero que em breve a gente volte a falar sobre, né, nessa construção, mas o mais importante é isso, sabe? A gente tem o respeito das várias legendas que estão nos convidando, inclusive de uma legenda onde eu passei, onde eu estive coordenando um processo importante de formação política. Eu fico muito feliz em ser reconhecida, né, não só dentro das esferas partidárias, das legendas pelas quais eu passei, como no estado de Minas Gerais, no Brasil e até internacionalmente, como a gente tem agora levado também notícias para o mundo do trabalho que a gente está fazendo aqui. A senhora falou que foi convidada, inclusive, por outros partidos, né, além do PT, mas falando do PT especificamente, tem algum receio da senhora ali por estar em uma chapa bastante competitiva? Se fica ali mais difícil a eleição? Se isso também está sendo considerado ali nos cálculos para poder mudar de partido? Eu sou um perfil competitivo. Né, acho que as chapas competitivas são chapas melhores para se disputar processos complexos, como são os processos eleitorais. Deputada, falando um pouquinho ali de Assembleia, a oposição tem obstruído a pauta por algum tempo. O líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, até já se queixou ali da falta de diálogo com o novo secretário de governo. Queria perguntar da avaliação do senhor. O que a senhora tem achado do novo secretário de governo? Como que tem sido esse diálogo? O governo é um governo atrapalhado, né? Mesmo com grande maioria, ele não dá conta de se entender dentro da sua própria base. Troca secretário, entra secretário. Ontem a gente falava de um, hoje é outro, mas é sempre a mesma história, né? Secretários que muitas vezes prometem, não cumprem, não dão conta de sustentar a argumentação de algumas negociações. Os projetos que o governador envia são projetos controversos que constrangem a base, né? Você vê que a base fica constrangida. Nós derrubamos na semana passada o veto do governador que impedia a criação de centros de referência para as pessoas autistas. Isso é constranger a base, porque além de demonstrar uma total insensibilidade do governador diante de uma causa séria, né, uma causa onde as famílias precisam de uma assistência, além das pessoas com autismo, ele constrange toda a base. Então, esse tipo de comportamento, não só do secretário, mas também do próprio governador, é que coloca essa situação delicada. Eles são maioria, absolutamente maioria. E o nosso bloco, que é um bloco combativo, que é um bloco consciente, que é um bloco que interage com a vida das pessoas, dá conta de fazer as discussões e muitas vezes constranger. O governo dá conta de dar quórum nas reuniões, né? Então a gente percebe isso, é um governo que patina desde o primeiro ano. Você acha que não está com o secretário ali o problema, independente de quem for, ou se o secretário, como que o senhor avalia a Marcelo Aro? É um conjunto, né? Eu acho que passa pela figura do secretário, mas como já tem tantos secretários que passaram ali, né? É claro que cada um com a sua especificidade, mas isso mostra que o governo não acerta, né? E quem fica prejudicado nessa história toda é o povo mineiro,
que precisa da política pública, que o Estado não faz e nem deixa quem tem poder de fazer, que é o caso dos deputados. Por isso ele tem coragem de vetar projetos importantes, como esse da questão do Centro de Referência do Autismo, ele veta o projeto do Fundeb, ele veta agora um projeto que tem conexão direta com a proteção da vida de mulheres em situação de violência, né? Um próximo veto que está chegando aqui pra gente na casa, que são completamente absurdos. Deputada, o governo tem falado ali de preparando alguns projetos para adesão ao Propag. Como que a senhora vê esse projeto? Vai ter clima para poder aprovar? A senhora acredita que vai até o fim do ano consiga aprovar isso na Assembleia? Nós vamos aprofundar nas discussões, né? É preciso que esses projetos cheguem. Nós vamos discutir com profundidade, tem a ver com as empresas que prestam serviços básicos para nossa população, né? Eu estarei ao lado da população, porque eu quero que a nossa população tenha direito pleno à água, ao esgoto, à energia. Esses são serviços que não podem faltar para a nossa população. Então nós vamos aprofundar o debate, ele ainda não chegou, vai chegar, é necessário que chegue, e a gente precisa aprofundar, ver ali o que vem efetivamente nesse projeto, cercar tudo o que for de garantia de atendimento para a nossa população. Eu não vou abrir mão de nenhum espaço, nenhum momento que garanta esses serviços básicos para garantir a vida plena da nossa população, né? A gente discute muito sobre a questão de acesso à água. É inadmissível qualquer retrocesso. A gente precisa ampliar a prestação de serviço de água. A gente precisa ampliar a oferta do saneamento básico. O Estado de Minas Gerais ainda tem um percentual grande de população que está sem acesso ao saneamento básico. É a mesma coisa pela energia, né? A gente precisa garantir que toda a nossa população tenha acesso à energia. Então, chegando a esses projetos, nós do Bloco vamos aprofundar nos termos que serão apresentados e propor as melhores soluções para proteger o serviço que vai ser entregue à nossa população. E a senhora acredita que tem espaço para esses projetos ali, seja de privatização ou federalização, tanto da CEMIG e da Copasa? Para serem discutidos? Discutidos porque chegaram a mandar, né, projetos. Sim. O governo chegou a mandar para a Assembleia. A senhora acha que isso passa? Tem espaço ali para poder... Faremos uma boa discussão, né? Eu acho que a discussão feita, as audiências realizadas, a escuta à população, a construção de melhorias nesses projetos, acho que vai se dar muito ao longo desse trabalho, né? Agora, se o governo não dialogar, se o governo não abrir mão de alguma coisa que de repente a gente identificar ali que traz prejuízo para a população, eles vão ter muita dificuldade de passar, porque o nosso bloco, embora minoritário dentro da casa, é um bloco combativo. É um bloco que tem condição de fazer um debate com a população, de trazer a população. Muitas vezes projetos não são aprovados na casa por força popular, né? A população está lá presente, a turma não gosta muito de discutir com a população, então a gente acaba conseguindo ali, com a presença da população, frear alguns projetos. Eu espero que a gente possa ter tranquilidade, serenidade para discutir, porque qualquer votação vai impactar direto no que fica para o Estado de Minas Gerais, independente da gestão desse governador. A senhora falou dos vetos, inclusive vai chegar um veto de um projeto, né, que teve a relatoria da senhora. A senhora acha que esses vetos, a pauta vai continuar trancada na Assembleia? Qual que é a expectativa? Há uma possibilidade, né, porque um veto como esse, por exemplo, que foi publicado, que impede a transferência de servidoras numa situação de violência doméstica, que eu considero um veto absurdo e até covarde do governador, ele vai ser discutido porque nós vamos trabalhar para derrubar. O governador, Letícia, não entende o que é a vida de uma mulher em situação de violência doméstica, né? Nós somos mulheres, nós sabemos todos os riscos que a gente corre, né? Eu acredito que você, assim como eu, como as milhares de mulheres que nós temos aqui, nós não temos tranquilidade de sair andando na rua sem estarmos em situação de violência. Imagina as mulheres que estão em situação de violência. Então, vetos como esse vão travar a pauta e nós vamos fazer discussão, porque nós queremos derrubar esse veto. Agora, um governador que é um homem rico, não anda a pé na rua, não conhece a realidade das pessoas, ele é insensível e tem coragem de vetar um projeto importante como esse, né? Então as discussões vão se dar, vai ser uma longa discussão e nós vamos trabalhar para derrubar esse veto, porque a gente tem compromisso com a vida da nossa população, compromisso com as mulheres. Eu sou deputada, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher,
Todos os dias eu recebo mulheres em situação de violência, pedindo socorro, queixando da ausência do Estado, muitas vezes de violência do Estado, na negação de acesso à justiça. Nós vamos trabalhar, porque eu sei qual é a realidade. Relatei esse projeto pela importância dele, aprovamos. Agora, governador, insensível, né? Podia ali com uma caneta resolver a proteção dessas mulheres, resolve vetar, né? Vocês noticiam aqui todos os dias. Eu escuto sempre a Rádio Tempo. Noticia de manhã, feminicídio aqui, feminicídio ali, situação aqui. Recentemente, feminicídio de uma moça, uma mulher, na Antônio Carlos, à luz do dia. Outro dia, feminicídio no Ibirité, de uma biomédica que estava em atendimento, né, dentro do seu consultório. O cara foi lá e matou. Como que o governador não pensa nisso na hora de vetar um projeto desse? Como que ele expõe essas servidoras? Então nós vamos fazer esse debate, não vai travar pauta, vai ter muito debate, e uma coisa eu te digo, a depender de mim e do nosso bloco, nós vamos derrubar mais esse veto do governador. A senhora falou que é presidente, né, da Comissão de Mulheres, a gente vê uma participação feminina ainda muito aquém, né, muito menor do que a masculina. Queria perguntar do trabalho da senhora, o que tem feito, o que a senhora tem feito e como ampliar esses espaços ali de mulheres na política? Letícia, hoje nós temos a maior bancada feminina da história de Minas Gerais, somos 15 mulheres em 77 deputados, né? Então nós ainda temos um percentual pequeno. A gente precisa aprimorar as garantias que a gente tem hoje em termos de legislação para disputa eleitoral, né? Garantindo ali o número de a obrigatoriedade de percentual para as mulheres na chapa, garantindo o financiamento. Nesse momento está em curso no Senado um debate que é uma revisão a essas questões eleitorais que vai respingar na questão da maior participação das mulheres na política. Eu estava semana passada no México, fui participar de uma agenda importante com mulheres negras em posição de poder político, né? Então nós estávamos lá com lideranças da América Latina, do Caribe, vice-presidentas de países, senadoras, deputadas estaduais, deputados federais, vereadoras, secretárias de Estado, enfim, um grupo grande de mulheres negras na política discutindo exatamente as estratégias para a gente poder ampliar a nossa participação e a representatividade feminina. E aí, eu estava num país onde já está muito avançado. Lá eles têm paridade de gênero em todas as instâncias, nos 3 níveis. 50% homem e 50% mulher. Aqui no Brasil, a discussão que está posta em Brasília é de reserva de 20%. O que pode, inclusive, gerar diminuir ainda mais a participação das mulheres. Nós não temos que discutir 20%. Nós temos que discutir a verdadeira participação, estado dessas mulheres, com os partidos dando às mulheres condição de estarem na instância partidária, de participarem das discussões, de terem financiamento a tempo, de não chegarem só para compor chapa, delas serem realmente participantes ao ponto de conseguirem disputar. Porque esse negócio também de trazer as mulheres, colocá-las no olho do furacão do processo eleitoral, elas não compreenderem como que se monta chapa, como que faz a disputa, né, que não é só você ir na rua pedir o voto, você tem toda uma, né, uma matemática ali envolvida, você não está promovendo essas mulheres, você está trazendo ela para ela se servir a outros. E isso a gente tem que acabar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher trabalha nesse fortalecimento. Nós já realizamos, inclusive, em parceria com a Escola do Legislativo, cursos para orientação às mulheres, para dar a elas treinamentos específicos para essa participação. E a gente vem fortemente abrindo espaço, trazendo essas mulheres para o ambiente da política institucional, para que elas possam também compreender esse espaço e terem mais condição de disputar. Agora, as mulheres precisam estar nas instâncias partidárias. E, como foi dito aqui recentemente, numa entrevista pela minha querida amiga Áurea Carolina, partidos são máquinas de moer mulheres, né? Então a gente precisa também trabalhar com esses ambientes institucionais partidários para que eles não cometam as violências políticas contra as mulheres, para que eles garantam a elas a condição de estar. O financiamento precisa ser revertido para as campanhas dela, para a promoção da campanha dessas mulheres. Então a gente precisa fortalecer as mulheres, mas também os mecanismos. Dentro dos mecanismos, um olhar específico para as instâncias partidárias. Nesse sentido, você falou da importância dos partidos também entenderem. A senhora acha que esse ainda é um problema de muitos partidos? E falando especificamente da rede? É um problema de muitos partidos, né? A gente tem ainda
muitas vezes, concentração de recursos em uma ou outra candidatura, o que diminui o potencial de outras mulheres também chegarem em condição de disputa. Não temos um processo claro da priorização dessas candidaturas. Nós ainda... A senhora vê algum problema nesse sentido também? Na rede também, né? Na eleição passada, por um exemplo, né, você começou aqui trazendo a questão de Belo Horizonte, a rede não fez uma discussão sobre a efetiva participação das pré-candidaturas aqui em Belo Horizonte. A rede optou por não dialogar, por não discutir, né, e fazer uma outra composição para a disputa municipal sem discutir, sem dar espaço, inclusive, para se discutir uma candidatura feminina como a minha, né? Então é um exemplo que a gente tem, e isso acontece em outras escalas. A rede é um partido que nasce diferente. Ela já traz na sua composição a presença de uma mulher e de um homem no cargo que a gente chama de porta-voz, né, que são as lideranças ali do partido, já buscando essa questão do equilíbrio dos gêneros, né? Mas ainda assim há muito o que se melhorar. A gente estava no Congresso, isso foi parte da discussão do Congresso, né? O fortalecimento das mulheres dentro do Congresso. Mas, Letícia, falo pela rede, pelo meu partido, falo por todos os partidos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher escuta cotidianamente relatos de mulheres que, dentro das suas instâncias partidárias, são vítimas de inúmeras violências, né? A negação de recurso é muito recorrente dentro dos partidos. Na rede não foi diferente, né? Na eleição passada, mulheres que são lideranças dentro do partido não tiveram recurso disponível para fazer o desenvolvimento na sua base. Por exemplo, isso aconteceu comigo, né? O recurso do partido não foi disponibilizado para que a gente pudesse fortalecer o trabalho nas bases. Com isso, a gente deixou de eleger prefeitos, a gente deixou de eleger vereadoras, prefeitas, mulheres, né? Então, são todos elementos que precisam ser melhorados. Agora, é um conjunto, né? Ontem, eu fazia uma audiência pública sobre violência política de gênero. Recebi uma vereadora de um município da Zona da Mata Mineira, e ela veio trazendo pra gente os problemas que ela tem enfrentado lá desde quando ela assumiu, né, como presidente de Câmara, da Câmara, cometendo crimes de violência com ela, difamando, uma série de situações que vai também distanciando as mulheres desse espaço. Hoje a violência política contra nós mulheres, ela é um mecanismo utilizado para afastar a mulher desse espaço. Então, nós que estamos na política, temos que estar o tempo todo preocupadas, pensando se a gente vai ser vítima ali de algum ataque, se como que isso vai se desdobrar, e depois temos que nos preocupar com a questão da saúde emocional, porque ela fica abalada. Depois a gente tem que se preocupar se essa violência vai se respingar nas nossas famílias, como aconteceu, por exemplo, com a Isa Lourenço, né? No ano passado, que foi vítima de violência. Então a gente tem que ficar o tempo todo alerta, e as mulheres que estão de fora desse processo vendo, elas se perguntam, mas eu vou querer estar nesse espaço violento? Então a gente precisa equilibrar isso, né? Eliminar de vez essa violência política, que é uma estratégia para tirar mulheres do processo. E isso é uma coisa muito grave. Você assistiu também recentemente o senador Plínio, né, numa fala pública sobre o tempo que ele passou escutando a ministra Marina, e que ele teve vontade de enforcá-la. Um senador da República, representante do povo brasileiro, numa clara alusão ali à violência, né? A manifestação explícita de violência, teve desejo de enforcar quem quer que seja, é crime. E uma mulher detentora de mandato, uma deputada federal eleita, uma ministra de Estado, né? Então você vê que se a gente não trabalhar mecanismos para eliminar essa violência, a gente está trabalhando para quê? Para que menos mulheres estejam na política. E quando qualquer uma de nós é violentada no exercício da sua função, não é apenas sobre mim, sobre você ou sobre uma outra, sobre todas nós mulheres. Eu ia perguntar isso, se tem alguma frustração com o presidente Lula, tendo em vista o número de mulheres ali no Ministério, e até indicação ali, ministros do STF, presidente do STF. Como que a senhora avalia? A gente quer mais, né? A gente pode mais, a gente deve mais. Uma sociedade verdadeiramente democrática tem que ter a participação das mulheres em todas as instâncias, em todas as esferas, em todos os espaços. O Brasil tem mulheres competentes em várias áreas, essas mulheres precisam ocupar esses espaços. A gente espera que o governo Lula possa ampliar a participação,
né? Eu espero mesmo que a gente possa ampliar. O governo vem fazendo um trabalho importante com ministérios importantes, como o Ministério das Mulheres, né, liderado pela Cida. Ela tem enfrentado desafios porque o orçamento para a política de mulheres é uma dura realidade, né? Não se tem um recurso destinado ali suficiente para a implementação das várias políticas. E pensando na perspectiva da pauta das mulheres, do Ministério das Mulheres, a gente está lidando com ministérios muito estratégicos, porque tratar da perspectiva das mulheres é tratar de 52% da população. Né? Então você precisa ter recurso destinado ali para que as políticas possam capilarizar, chegar na ponta, chegar aonde essas mulheres estão, pensar em todas as perspectivas de política. Não há política pública sem passar por um corpo feminino, seja na área da infraestrutura, seja na área da cultura, da educação, da assistência social, do desenvolvimento econômico, né? Todas as políticas precisam ser pensadas. Então, são ministérios, secretarias estratégicas que precisam trabalhar de forma transversal todas as políticas. Recurso é muito importante para isso. Eu queria perguntar para a senhora como que a senhora vê essa questão da polarização, principalmente ali no legislativo. A senhora falou ali de violência política para a mulher. Como que a senhora vê? Porque a gente tem visto cada vez mais embates ideológicos. Como que a senhora vê essa questão ali polarizada, né? Se isso acaba prejudicando o debate ali das pautas do Estado. Prejudica mais a vida direta da população. Aquela família, aquela mulher que está nos rincões de Minas Gerais, que está morando numa situação indigna, que está nas vilas e favelas, ainda preocupada com o transporte público, preocupada com a segurança. Esses debates, ao fim e ao cabo, eles prejudicam essas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, porque via de regra essas discussões elas não estão relacionadas diretamente com algo que vai transformar a vida dessa população. E o meu foco na atuação política é transformar essas vidas, é gerar dignidade, é garantir a essas pessoas direito. Então, quando a gente está fazendo os debates ideológicos que são necessários, muitas políticas são pensadas, sim, na forma como você pensa a organização do Estado, né, da cidade, tem a ver com a visão de mundo, mas se eles tomam demais a cena, eles prejudicam as pessoas. E as pessoas que vão ser prejudicadas são as pessoas que mais precisam das políticas públicas. Então a gente tem na Assembleia debates ideológicos muito fervorosos, né, mas que quando você vai extrair aquilo, você não trouxe ali a verdade daquelas pessoas que precisam da política pública. E no estado de Minas Gerais é muita gente. É muita gente. Eu sou uma deputada que não estou só no gabinete, não estou só no plenário da Assembleia, não estou só na comissão. Eu estou nas cidades, nas comunidades, em contato direto com os grupos. A gente vê saltar aos olhos da população urgências, dores, necessidades de que a ação do governo chegue para resolver. E a solução, muitas vezes, Letícia, é dignidade, né? De um idoso que está sem assistência, de uma pessoa com deficiência que está sem assistência, de um servidor da educação que, né, recebe menos de um salário mínimo. A gente tem muita gente no estado nessa condição. Então, para mim, o que é importante, o que eu faço na política é cuidar de pessoas e cuidar especialmente de pessoas mais vulneráveis. Deputada, falando um pouco sobre 2026, porque as articulações começam, queria perguntar como que a senhora avalia os quadros que têm se colocado ali até agora, e principalmente da esquerda. Muito tem se falado do nome do Rodrigo Pacheco, a gente tem o vice-governador ali, Matheus Simões, tentando ali também. Como que a senhora avalia esses nomes e principalmente como que a esquerda se articular nesse processo? Olha, vejo que o Pacheco, com a experiência acumulada que ele teve no Senado, né, foi deputado federal, ele tem uma visão ampla do estado de Minas Gerais. É uma pessoa que contribuiu muito agora para a solução da dívida do Estado, né, que está se desdobrando agora com o Propag. Eu vejo que ele tem condições plenas de assumir a condição do nosso Estado, levando o Estado a conseguir realizar, efetivar as políticas públicas para atender a população com um olhar amplo sobre ela e fazer uma composição que é uma composição necessária. O Estado de Minas Gerais não pode mais estar subordinado a um governo que desconhece a necessidade da população.
né? O Matheus Simões está se colocando candidato aí há mais tempo, né? Tem essa construção com Zema. Eu acabei de falar como é a linha do governo Zema, né? Um governo distante da população, insensível. A gente vê que é uma reprodução disso. O Estado de Minas Gerais não merece, não pode mais ter um governo que é distante da vida das pessoas. Declaração recente, né, que ele deu aqui sobre a questão do pedágio aqui na região metropolitana, deixa claro, né? Mas ele vai pagar só R$10, ou vai pagar só metade disso. Não é só pagar metade disso, as pessoas vivem com esse valor, né? Hoje não tem, vai tirar das pessoas uma condição. Agora, quem não faz esse trânsito, quem não precisa deslocar, como as pessoas precisam sair do vetor norte e vir trabalhar por aqui, né? Não sabe que isso vai, ao longo do tempo, gerar uma despesa a mais para a vida do cidadão, né? E outros exemplos que a gente tem. É um governo distante, é um governo que não pode continuar. É o nome do Cleitinho, né? Também, né? Que tem sido, ele já se colocou ali como um possível pré-candidato também. Sim, está se colocando à disposição, né? Cleitinho foi meu colega, deputado, né? Inclusive vizinho mesmo de gabinete. Acho que o Cleitinho ainda tem bastante a acumular para estar no governo do estado. Ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, foi vereador, né, foi deputado com a gente, mas ainda espero que a gente possa avançar nessas negociações, nesses acordos, na disponibilidade das pessoas. Aposto muito em um perfil parecido com o perfil do Pacheco, que é um perfil que dá conta de ampliar o diálogo. E o que a gente precisa também na política de Minas Gerais é fortalecer o diálogo. Falando nessa questão de representatividade, principalmente representatividade feminina, como que a senhora avalia também a ausência, um vácuo ali de mulheres também nessa questão? E como que a senhora vê, por exemplo, muito se fala também do nome da prefeita de Contagem, Marília Campos, se não é hora ali de também ter representantes femininas para esses postos? Sempre. Né? Marília Campos, inclusive, tem desenvolvido um belíssimo trabalho na prefeitura de Contagem. Essa segunda oportunidade dela enquanto prefeita, ela tem mostrado não só uma atuação forte na perspectiva do desenvolvimento da cidade, como também o fortalecimento do desenvolvimento de lideranças femininas. Marília foi fundadora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, qual eu sou presidenta hoje, então eu herdo ali, né, um trabalho que foi muito bem fundado por ela, e a gente vê que ela levou para Contagem também esse compromisso. Eu cheguei a participar com ela no primeiro mandato de várias reuniões onde ela estava qualificando as mulheres no cargo de gestão, dando a elas a oportunidade de experimentar esse espaço para que elas possam sair desse espaço e alcançar outros, né, dentro da própria administração pública, nas eleições, enfim. Marília é um excelente nome, né? Acho que ela tem algum outro nome, né, feminino que a senhora acha, não só ali para governo do estado, mas também esses cargos, Senado, outros nomes que a senhora avalia? Marília é um nome que, tanto para governo do estado, tanto para Senado, é uma mulher que tem uma experiência grande na gestão de cidades, no parlamento, né? Então acho que ela está devidamente qualificada para assumir esses espaços. Deputada, a senhora chegou a se colocar ali como pré-candidata também à Prefeitura de Belo Horizonte, teve um embate. Queria perguntar como que a senhora está avaliando a gestão do Álvaro Damião, né? A senhora que, né, se interessa, né, tá nessas questões aqui de Belo Horizonte, como que a senhora avalia essa gestão que tem sido feita? Se é uma nova gestão, se vai perder o espaço ali do campo progressista nessa gestão do Álvaro? Olha, ainda está prematuro, né? Tem poucos dias que ele assumiu efetivamente a condição da prefeitura. O que eu espero, Letícia, de verdade, é que o Álvaro possa resolver os problemas da cidade. Belo Horizonte acumulou muitos problemas, né? Já vinha acumulando no ano passado, na gestão passada. Nesses meses não foi diferente, a gente tem uma amplificação de alguns problemas na cidade. E como ele disse no discurso dele, da posse que eu lá estava, ele tem compromisso em cuidar de Belo Horizonte, resolver os problemas de Belo Horizonte, priorizar a atenção para os mais vulneráveis. Então eu espero que ele consiga fazer isso, que ele tenha foco para fazer essas ações que vão repercutir na vida da população. O meu mandato e eu estou à disposição para colaborar com isso, né? Agora, ele vai mudar o governo? Ele é o prefeito. Ele tem que escolher o time dele. Ele tem que escolher o time que vai ajudá-lo a melhor desempenhar a função. Eu não acredito que ele vá abrir mão da composição com o campo progressista, porque é esse campo que pode dar a ele, inclusive, as melhores soluções para lidar com essas problemáticas, né? Mas vamos ver, acho que está ainda cedo para a gente fazer ali uma
uma avaliação, tem um ponto de vista que diverge, tem um ponto de vista que converge. O que eu espero de verdade, como Belo Horizontina que sou, é que a nossa cidade, que a minha cidade seja bem cuidada. E isso é responsabilidade do prefeito. Deputada, a gente caminhando já para o final, uma última pergunta. A gente falou muito sobre a relação da senhora com a rede. A senhora falou de dificuldades, não só da senhora, mas de mulheres ali em partido geral. Tem alguma mágoa, alguma frustração com a rede? Nesse sentido, não. A rede, embora a gente tenha as dificuldades internas, eu sou muito feliz na rede. Eu tenho um legado gigante na rede, né? Elegi várias vereadoras, elegi vários vereadores, elegi e reelegi prefeitos na rede. Eu tenho o meu campo de atuação. Isso tem a ver com quem eu sou. Por onde eu passo, Letícia, eu entrego o melhor de mim. E eu trabalho muito, em todos os lugares. Quando eu era jovem, nos movimentos da Igreja Católica, estava lá nas pastorais presentes, entregando tudo que eu tinha. Na Associação Pro UFMG, quando passei por lá, fui a melhor gestora da instituição. Quando secretária de Participação Popular, deixei as minhas melhores marcas. No PT, deixei as minhas melhores marcas. E na rede não é diferente. Dificuldade há em qualquer lugar do planeta, né? Então eu consigo entregar o meu melhor, deixar as minhas melhores marcas. O que é ruim, o que a gente às vezes não admira tanto, a gente acumula isso com experiência para pavimentar o caminho para outras. É não deixar que isso tenha uma repercussão a impedir outras de estarem, a impedir a participação de pessoas mais simples no processo, né? Então acho que são acúmulos que a gente vai desembolando. Não tenho mágoa com a Rede de Sustentabilidade, muito antes pelo contrário, eu tenho um grande orgulho, porque se a Rede de Minas Gerais hoje tem a funcionalidade que tem minha parcela de contribuição efetiva nesse processo. Deputada, obrigada por estar aqui com a gente hoje, sempre muito bem-vinda, volte mais vezes. Obrigada, Letícia, estamos à disposição e foi um prazer poder compartilhar aqui um pouco mais com vocês. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no portal de O Tempo no YouTube e também no canal de O Tempo no YouTube. Até mais!